Colossenses capítulo 1. A gente vai ler o verso 13 e o verso 19. Amém? Colossenses 1, 13 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E no 19 diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, nós cantamos aqui: Abba, eu pertenço a Ti. E agora no final eu te agradeço, Deus, eu também pertenço a Ti. E essa palavra, essa música, a gente só canta, só é possível nós cantarmos esses louvores, porque o Senhor nos libertou do poder das trevas. E Ele nos trouxe para a sua luz. Então hoje nós vivemos como filhos de Deus, no reino de Deus aqui nessa terra. Nós não somos filhos das trevas. Ele nos libertou do império das trevas, do império de Satanás. Glória a Deus. E no 19 ele diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, porque Deus achou bom que em Jesus a gente pudesse ver toda a plenitude. E é toda essa plenitude que o Senhor tem para nós. Ele não quer que a gente viva uma vida mediana, uma vida medíocre, com pensamentos pequenos, tristes, não. Ele quer que a gente tenha toda a plenitude que Ele depositou no Seu Filho, que Deus Pai tem. Ele quer colocar isso em nós, está à nossa disposição. A plenitude de Deus, viver a plenitude do Senhor, está à nossa disposição. Basta que a gente busque, só depende da gente. Amém? Eu queria liberar agora as crianças e os juniores, devagar, sem correr. E queria convidar a nossa pregadora de hoje, a Flávia Raposo. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, entregando a vida da Flávia e aquilo que ela preparou direto do trono do Senhor para entregar para a Tua igreja hoje, Senhor. Sê conosco, abençoa essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Sempre uma honra poder estar aqui novamente, pregando a palavra de Deus. Ainda estamos aí nos adaptando, né, a essa situação de bota a máscara, tira a máscara. Mas graças a Deus por tudo, né? Deixa eu me ajeitar aqui, que hoje eu tive que trazer um componente a mais aqui que não deu tempo de imprimir, né? Irmãos, a palavra de Deus em Gênesis 25, 28, não precisa abrir, que esse não é o nosso texto base, é só para a gente introduzir aqui. Diz que Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava a Jacó. Apesar de todas as emoções que envolvem, assim, eu acredito, né, não sei se alguém aqui tem filhos gêmeos, né, mas ter um filho, eu creio que já é uma tarefa difícil, né? Ter filhos gêmeos, todas as emoções em dobro, né? Tudo em dobro, no mínimo em dobro, né? Hoje a gente vê casos aí de quíntuplos até, né? Na casa de Isaac, né? O problema principal não era conviver com tudo em dobro, né? Na verdade, o problema principal da casa dele está retratado aqui, nesse texto que a gente leu. Ele gostava mais de Esaú. A Bíblia nesse texto diz que gostava mais porque ele era um exímio caçador e que também sabia preparar um saboroso prato, e que disse que Rebeca amava Jacó e ponto, né? Se eu fosse a filha de Isaac, né, eu estava frita, porque eu não sei cozinhar, né? Nunca ele ia apreciar os meus pratos.
Mas a verdade é que esse texto ele dá aí inúmeras pregações, né? E não é no contexto familiar que eu gostaria de tratar nessa noite diretamente, mas esse texto ele me chama atenção e me inspirou a falar sobre divisões e preferências que muitas vezes norteiam a nossa vida em todas as áreas e até mesmo dentro das nossas casas. Isso vale desde a vestimenta, alguns gostam de preto, outros gostam de branco, outros gostam de comidas, né, diferentes, alguns gostam de sanduíche, outros gostam de salada, uns não comem carne, outros comem carne. Enfim, é sobre essas preferências, sobre essas divisões que eu gostaria de tratar nessa noite. E eu gostaria de tratar falando sobre uma igreja, a igreja de Corinto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 11 em diante. Do 11 até o 17 a gente vai ler. Amém? A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, irmãos, no 10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora o 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso o Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Aí vamos lá no 17 agora. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Percebam que Paulo ele foi avisado aí pelos da casa de Cloé. Esse da casa de Cloé, alguns dizem que era uma igreja que existia na casa de Cloé, mas independente se era uma igreja ou não, se eram seus empregados, se eram seus familiares, se eram as pessoas que se reuniam ali, eles avisaram a Paulo sobre contendas que existiam naquela igreja de Corinto. E eu fiquei pensando, né, trazendo aí para os nossos dias que a gente tem vivido, que é como se existissem 4 partidos lá, né? Hoje a gente está vendo aí uma guerra política no Brasil, e quando a gente olha esse texto aqui, é como se a gente tivesse lá 4 partidos, e eu me atrevi a denominar os partidos, né? O PESP, né, que ele coloca aqui, partido Eu Sou de Paulo, né? O PESA, partido Eu Sou de Apolo. O PESC, né, dá umas siglas aí de partido, né, pastor? Eu sou de Cefas. E o PESDC, partido Eu Sou de Cristo. E a gente se atreve até a pensar qual que seriam as ideologias, assim, pelo que a gente lê, né? O que cada um defendia aqui das suas bandeiras dentro dessa igreja, né? Por exemplo, o partido de Paulo, aqueles que creram mediante a pregação de Paulo ali, provavelmente eles seguiam aquela linha de Paulo de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A liberdade em Cristo. O partido de Apolo, provavelmente, se a gente ler lá em Atos, né, quando Apolo é citado ali pela primeira vez em Atos 18, fala que Apolo era um homem eloquente, provavelmente ele era proveniente ali de Alexandria, uma cidade respeitada, uma cidade onde as pessoas tinham muita eloquência para falar. Então, talvez diziam: eu sou de Apolo, aqueles que acreditavam que a igreja deveria ser um local onde as pessoas pregassem o evangelho de uma forma eloquente, de uma forma sábia. Aqueles que acreditavam na influência grega do ensino, esses eram aqueles que defendiam: não, certo está Apolo. E ainda tinha os que achavam que eram partido de Pedro, né, de Cefas. Pedro, né, possivelmente a ideologia dele, pelo contexto bíblico que a gente vê, né, a gente não vai tratar aqui até pelo tempo, mas chegou a haver algumas divisões ali no início da igreja,
porque Pedro entendia que os judeus que se convertiam tinham que manter as mesmas tradições judaicas, quanto ao comer, quanto ao se vestir e todas aquelas tradições. Então, provavelmente, os judeus convertidos preferiam a linha de Pedro, a linha de Cefas. E tinha lá o partido Eu Sou de Cristo, né? Aparentemente, assim, esses eram os certos, né? Aqueles que falavam assim, não tem Paulo, não tem Apolo, não tem Pedro, eu sou de Cristo. Mas o contexto não demonstrava isso. O contexto demonstrava que essas pessoas, eles na verdade desprezavam qualquer líder humano ali que se levantasse. Na verdade, eles queriam viver do jeito que lhes agradasse e qualquer mensagem que um líder por acaso proferisse, um discurso que não agradasse aquelas pessoas, eles saíam de um movimento e entravam em outro. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né? E Paulo exorta aí no versículo 10 que a igreja de Corinto ela precisava falar a mesma coisa, sendo que cada um dentro de um mesmo ambiente falava uma coisa diferente. E na parte B desse versículo 10, Paulo diz: para que não haja divisões entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, Paulo estava convocando a igreja de Corinto a acabar com aquelas divisões, a acabar com a situação de querer levantar bandeiras ali diferente daquela que foi plantada, que é o Evangelho de Cristo. E ele coloca alguns pontos fundamentais nesses versículos que a gente leu, irmãos. Por acaso está Cristo dividido? Por acaso Paulo ou qualquer um líder desses que eles defendiam, seja Apolo, seja Pedro, enfim, seja o próprio Paulo, por acaso algum deles morreu por eles? E ele até coloca, por acaso alguém foi batizado em nome de Paulo, né? Ele até diz, eu nem batizei ninguém, batizei um ou outro para não acharem que fui batizado em nome de Paulo. E ele fala uma coisa muito interessante no final disso. Eu fui chamado para pregar, não foi para batizar, para que não se anule a cruz de Cristo. E a gente talvez fique se perguntando, qual que era a causa dessas divisões? Por que isso começou? Eu não vou entrar no contexto histórico, mas sim naquilo que é a causa raiz, que é o que eu gostaria de tratar nessa noite conosco aqui, o que Deus falou no meu coração. A verdadeira causa dessas divisões a gente pode entender no capítulo 3, um pouquinho à frente, você passar uma página aí na sua Bíblia. A gente vai ler aqui no capítulo 3, do versículo 3 em diante. Até o 9 a gente vai ler. A palavra diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém, irmãos? Amém. Então, o diagnóstico acerca da igreja de Corinto era contenda, era divisões. E a causa raiz desse diagnóstico é como se a gente começasse aí a sentir uma dor nas costas, e isso aí é o sintoma, e a gente fosse ao médico e falasse assim, doutor, eu estou sentindo uma dor nas costas, e ele ia falar, vamos investigar para ver a causa. E a causa raiz às vezes pode ser o bico de papagaio, o papagaio inteiro, não sei, algum problema lá que vai sair no diagnóstico. E é mais ou menos isso que Paulo percebeu na igreja de Corinto. As contendas, as divisões eram só os sintomas,
mas a causa raiz, né, o diagnóstico, quando ele foi olhar, o que ele percebeu nessa igreja? Ele percebeu que a razão de tudo, irmãos, era a carnalidade. Amém? Ele percebeu ali e ele precisou ir nos fundamentos do que ele já tinha plantado lá atrás naquela igreja, para lembrar para eles que não importa quem plantar ou quem regar, o crescimento ele só vem de Deus. Não importa quem são os líderes, porque os líderes não são a base do nosso fundamento, amém? Os líderes, eles não são a pedra angular sobre a qual o edifício, a igreja está plantado. A pedra angular sobre a qual a igreja está plantada é Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Quem trabalha pregando na igreja, liderando a igreja, sendo pastor de igreja, aqueles a quem Deus chamou para plantar e chamou para regar, mas o crescimento ele vem do Senhor. O plantar e o regar é o trabalho do homem e ele espera que a gente faça, porque o próprio Jesus falou, né? Se a gente não clamar, as pedras clamarão. Se a gente não falar de Jesus, de alguma forma o evangelho do reino vai chegar onde tem que chegar. Mas ele deu a nós esse privilégio de falar da palavra. Mas quem fala, quem prega, quem implanta uma igreja, ele só está fazendo o trabalho que é do homem. O crescimento é a parte de Deus. E quem então faz esse trabalho de semear a palavra, de liderar uma igreja, ele não pode achar que faz isso sozinho. É um trabalho de equipe. E a igreja é um corpo, um organismo vivo, que Paulo coloca nesse texto com dois nomes interessantes. Ele fala, vocês são lavoura e vocês são edifício. Lavoura, irmãos, não sei aqui se alguém já trabalhou em roça. Lavoura é um negócio que dá trabalho. Lavoura é algo que você tem que arar a terra, né? Você tem que preparar a terra. Você lança uma semente ali e espera. Espera e espera. E às vezes vem a chuva, às vezes vem o sol forte, às vezes vem a geada, né? Recentemente aí o país passou por uma onda de frio muito forte. Vocês começaram a ver os preços dos alimentos aumentarem, começaram a aumentar por quê? Porque muitos lugares aí as plantações foram destruídas por geadas. E é assim no reino de Deus. Implementar uma igreja não é tarefa fácil. Plantar uma comunidade local não é tarefa fácil para os pastores, para a liderança dessa igreja. Por que não é? Porque da mesma forma você precisa preparar a terra, você precisa arar o solo. E aí a gente lembra de Jesus falando sobre os solos que a gente vai encontrar, solos em que a gente vai lançar a semente, elas vão cair na beira do caminho, solo em que as sementes vão cair entre os espinhos, solos rochosos, mas também a gente vai achar aqueles solos que dão fruto a 100 por 1. Amém, irmãos? Então, eu não sei você, mas quando a gente lê sobre essa igreja de Corinto, sobre essas divisões, sobre essas contendas, sobre essas carnalidades, e eu olho para a nossa igreja aqui, não estou falando aqui, estou falando da igreja mundial, principalmente a igreja no Brasil, eu vejo exatamente o mesmo contexto. Eu vejo um contexto de divisão, eu vejo um contexto onde cada um fala uma língua, e eu não estou falando de denominação, irmãos, eu estou falando da igreja como um organismo vivo, daquilo que Deus espera do nosso papel como crentes. E eu fico pensando, por onde virá essa chave, né? Como mudar isso? E eu percebo o nosso país, eu não sei você, mas eu tenho percebido que nós temos sido bombardeados diariamente por um discurso de divisão, por um discurso de separação, de polos. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. E eu não estou falando de político, estou falando de um espírito de divisão que de repente aparece tomar conta da nossa nação. E eu me perguntei, isso afeta a nossa igreja? Isso afeta a igreja de Cristo? Isso afeta as igrejas locais? O próprio Jesus falou em Mateus 12, 25, um reino dividido ele não subsiste. A nação dividida, irmãos, todo mundo perde.
Não tem lado que ganha. Uma nação dividida ou qualquer casa dividida, todos perdem, não há vencedor. E o que nós, Igreja de Cristo, temos feito no nosso mundo? Paulo disse, vocês precisam falar a mesma coisa, para que vocês tenham a mesma disposição mental, para que vocês tenham o mesmo parecer, para que vocês tenham uma unidade. Mas o que eu percebo no contexto, nos locais onde eu vivo, nas coisas no pouco que eu acompanho em redes sociais, é que as próprias igrejas têm engrossado uma ou outra fileira nesses polos que têm se levantado. E eu fiquei me perguntando, será que a gente tem se dado conta do que tem por trás dessas divisões, do que tem por trás desse discurso separatista? E eu fiquei me perguntando, como virar essa chave, como que a igreja vai sair disso, né? E eu lembrei de um livro muito interessante, que é badalado aí no mundo corporativo atualmente, que é Comece pelo Porquê. Ele fala sobre as empresas que precisam ter um propósito muito além do que lucro, né? Porque essas vão se sustentar no mercado. E eu fiquei me perguntando, qual que é o propósito da igreja aqui, né? Qual que é o propósito da igreja estar plantada? Nós, né? Porque a igreja lá da época de Paulo, da época dos apóstolos, ela sofreu uma perseguição tremenda. Se a gente ler lá em Atos, né, a gente vai ver o que aconteceu com os discípulos de Jesus logo após a ressurreição. Se você olhar o que aconteceu com cada um deles, irmãos, foram mortos à espada, foram presos, foram exilados, foram decapitados. Será que a nossa igreja, né, está preparada para entender esse porquê? Porque esse porquê que eu estou dizendo não é um porquê de pergunta, né? Por que isso está acontecendo, meu Deus? Esse a gente está acostumado, né? Eu estou falando daquele porquê com o chapeuzinho do vovô, sabe? O porquê de propósito, o porquê de razão, o porquê de causa. Qual que é a causa? Você já parou para se perguntar isso? Por que eu venho para a igreja todo domingo? No horário que eu venho? Por que existem louvores? Por que existe pregação? Por que existem dízimos e ofertas? Qual que é a razão de Cristo ter dito para a gente se reunir e beber do cálice, comer do pão em memória dele? Sabe? Paulo, ele explicou alguns porquês na sequência desse capítulo 1 que a gente estava lendo. Vamos pegar aqui o contexto do 1,17 que a gente já leu, mas só para a gente pensar em alguns porquês. Ele fala, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Amém, irmãos? Eis aqui alguns porquês. Por causa da mensagem da cruz, a mensagem da cruz pode ser loucura. Se a gente começar a olhar o que tem sido plantado na cabeça dos nossos jovens aqui, na humanidade, né, do que a gente tem visto aí de um modo geral, irmãos, a gente percebe que quando falamos da genuína palavra de Deus, a gente está falando que é loucura para os homens, é loucura para os gregos, é loucura para os sábios, é loucura para os judeus, para quem quer usar de usos e costumes ainda. Mas para nós que cremos, ela é poder de Deus, e poder de Deus que está esperando por nós abrirmos a nossa boca, falarmos no meio dessa geração. Mas como que a gente vai falar uma única palavra, um único parecer, se nós ainda estamos divididos?
E aí Paulo dá sequência mostrando aí a nossa vocação. Olha o nosso porquê, olha a nossa vocação, para que a gente foi chamado. A partir do versículo 26, aqui na minha Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil, dá o título assim: a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus para nós, a nossa vocação é falar desse evangelho. O propósito para o qual nós fomos chamados e estamos aqui é abrir as nossas bocas e falar desse evangelho, que pode parecer loucura no mundo que a gente está vivendo, mas é poder de Deus. Os valores no reino de Deus, eles são diferentes dos nossos valores. Veja o 30 e o 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Quando eu leio esses trechos, irmãos, eu percebo o quanto que a gente tem que crescer. O quanto que a gente precisa despertar em maturidade cristã para ser a igreja que Cristo espera de nós. Eu não sei se você tem percebido o que tem acontecido no Afeganistão, né? Eu creio que sim, está aí nas principais matérias dos jornais, as pessoas desesperadas tentando fugir, o regime talibã matando as pessoas. Eu estava vendo uma pregação esses dias da Helena Tanuri, onde ela fala que conheceu um egípcio, um casal de egípcios, e trouxe eles do Egito para cá. Eles estavam sendo perseguidos. Quando eles chegaram no aeroporto, a casa deles foi invadida. E quando eles chegaram no Brasil, a mulher tinha câncer e ela disse: eu vou voltar. Aí a Helena Tanuri falou: você está louca? Você vai voltar? Eles vão te matar lá. E ela disse: não estou te entendendo, o que tem morrer? Eu preciso voltar para lá e terminar a missão que Deus me concedeu. E ela mesmo, né, faz um depoimento falando que tipo de cristianismo a gente vive aqui no nosso país, né? Será que a gente está disposto a enfrentar o que tem se levantado? Eu não sei se vocês têm percebido. Esse contexto de divisão, o que vem sendo demonstrado é uma preparação, irmãos, para o ambiente de perseguição da igreja, assim como foram os apóstolos. Eu não estou querendo fazer uma pregação para todo mundo sair daqui. A Flávia veio aqui para falar de fim do mundo, a Flávia veio aqui para botar medo em todo mundo. Eu vim aqui para trazer uma palavra de esperança, porque o próprio Jesus fala que quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Mas antes da nossa redenção, precisa haver uma coisa que Jesus fala lá em Mateus: e o evangelho do reino vai ser pregado a toda a nação. Como que o evangelho do reino vai ser pregado se a gente ainda é menino, se a gente ainda é carnal? Paulo fala lá no início do capítulo 3, eu queria falar com vocês como eu falo com adulto, mas não posso, eu tenho que dar leitinho. E a nossa igreja, irmãos, brasileira, ela ainda está precisando de leitinho, porque a gente ainda não é capaz de entender o porquê. Qual que é o propósito da gente estar aqui? Qual que é o propósito dessa mensagem que é loucura para todo mundo, mas para nós é poder de Deus? O que isso tem feito na nossa vida? Talvez você esteja pensando assim: Flávia, lê um texto lá da família de Isaac, o que isso tem a ver com o que ela está falando? Eu estou falando que muitas vezes esse espírito de divisão, ele começa dentro da nossa casa. E a menor célula da igreja, qual que é? Sou eu, né? É você. Nós somos a igreja. E aí, a primeira congregação que a gente reúne
é a nossa casa. O que a gente tem plantado de cristianismo, de evangelho, de poder de Deus dentro da nossa casa? Alguns pastores têm se levantado na nossa nação para dizer que está vindo um grande avivamento, e eu espero que isso seja realmente palavra de Deus, seja aviso que o Senhor está nos dando, e que esse avivamento ele vai começar nas casas. Não vai ser um avivamento de um grande líder, como aconteceram avivamentos no passado, mas vai ser avivamentos que vão acontecer dentro de casa. E não, para finalizar aqui a nossa meditação nessa noite, irmãos, o que Jesus espera da igreja? Ele fez um exemplo, né? O Espírito Santo falando por meio do apóstolo Paulo ainda, mas agora para a igreja de Éfeso. Ele demonstrou assim como que ele quer encontrar a igreja. E não por acaso. Ele falou sobre a vida em família. Se você puder abrir sua Bíblia em Efésios 5, do 25 em diante. Tem aí um modelo, né? A gente precisa virar essa chave. E com o que a gente tem que estar parecido, né? O que cabe para nós? O que a gente tem que fazer? Né? Quando a gente descobre o porquê, né? Que a gente está aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos moveu de vários lugares diferentes. Se eu for perguntar aqui de onde cada um veio, né? Cada um veio de um lugar para se reunir aqui nessa congregação. Vocês são pedras vivas desse templo que é hoje o templo de Deus, né? Aqui, né, é um templo onde a gente se reúne, mas cada um de nós é uma pedra viva nesse templo, do qual Jesus espera alguma coisa. E em cada congregação espalhada por aí, Jesus vai levantar uma igreja viva. Com qual característica? Ele fala aos maridos aí no 5:25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Essa é a igreja que Jesus quer encontrar. Essa é a igreja que Jesus vai levar. A igreja que não tem rótulo, que não tem denominação, que não tem partido, que não diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, mas aquela que foi lavada, remida, regenerada no sangue de Jesus. Amém? De todos os povos, tribos, línguas e nações, o Senhor está levantando um grande exército. Que Ele quer encontrar assim. E sequência. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então vejam, irmãos, Jesus é o verbo, e verbo é ação, né? E Jesus espera de nós ações. Jesus dá aqui algumas coisas que Ele faz pela igreja. Ele ama, e o amor dele Ele não demonstrou só com palavras. Ele poderia ter parado ali no Sermão do Monte, em tantas coisas bonitas que Ele falou, mas não, a Bíblia fala que Ele tinha compaixão. Ele passava diante de um cego, Ele passava diante de uma mulher viúva que tinha perdido um filho, Ele passava diante das pessoas e mudava a história das pessoas. E o que Ele espera da igreja? Ele espera que a gente haja como Ele agiu. Ele espera que a gente ame a ponto de se importar. Amém? Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Atos 11:26 na igreja de Antioquia, que era uma igreja que amava, que era uma igreja que se importava. A igreja também, irmãos, precisa alimentar como Jesus nos alimenta. Como que a gente espera que o mundo mude ali fora? Se a gente se contenta em vir na igreja, se alimentar aqui, guardar para a gente e ir inchando de palavra. Nessa mesma mensagem da Helena Tanuri, ela conta como é a reunião lá nesse local
da igreja perseguida, que acho que no Egito mesmo que ela estava falando. Ela falou que eles se reúnem e leem a Bíblia com o intuito de ler de Gênesis a Apocalipse até quando dá. Quem prega? Ninguém. Quem louva? Ninguém. Eles têm sede e fome de palavra. Se a gente passar aqui lendo palavra somente, a pregação não vai ser boa. Pô, veio aqui só leu palavra, não contextualizou a palavra de Deus. Não sei se é Billy Graham que fala isso. É mais atual que o jornal de amanhã. A palavra de Deus tem mensagem para a gente, sabe, usar em tudo que a gente precisa para a nossa vida. E a gente está se alimentando, engordando, né, virando ovelhas gordas, e o mundo está aí do lado de fora sedento. A gente não pode esperar que somente o pastor, somente a liderança da igreja nos alimente. Nós somos a igreja e nós precisamos buscar o alimento e alimentar quem está ao nosso lado. É preciso cuidar também e é preciso unir e não dividir. Qual tem sido o nosso papel aqui na igreja local? Qual tem sido o nosso discurso aqui no meio da igreja local? Lembre-se, você tem apenas uma vida e o propósito de você ter sido feito não foi, ao contrário do que muita gente tem ensinado por aí, conquistar, ter. O homem não é o centro do universo. Você foi criado para a glória e louvor de Deus. John Piper fala isso. Lembre-se, você tem apenas uma vida e você foi feito para Deus. Não a desperdice. O propósito da gente estar aqui, irmãos, o propósito da gente ter sido chamado para ser igreja, no tempo que a gente está, foi para falar desse evangelho do reino a toda criatura. Jovens que estão na faculdade, crianças que estão na escola, nós adultos, aonde a gente estiver, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Há muita gente que não vai ler a Bíblia, que não vai deixar ler a Bíblia para ela, mas a Bíblia que ele lê é o seu exemplo. A Bíblia que ele vai conhecer, o que ele vai conhecer de Jesus é o que você é o que você vive, é o que eu vivo, é o que eu sou. Então eu queria te convidar nessa noite a refletir sobre isso. Qual tipo de evangelho a gente tem vivido? Que tipo de bandeira eu tenho levantado? Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou maranata. Somos todos de Cristo. E no céu a gente não vai ter muro de denominação. Seremos todos essa igreja aí que Jesus quer encontrar. Santa, imaculada, sem ruga. E o quanto a gente tem trabalhado para buscar isso, para buscar essa intimidade com Deus, para pedir por esse avivamento que está prometido para nós. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, para que a gente tivesse sonhos, visões, para que a gente pudesse fazer a diferença nesse mundo que está aí do lado de fora e às vezes até aqui dentro, carente da palavra de Deus, carente do mover de Deus, carente de mudar a história. Amém? Ele conta conosco, ele não precisa de nós, mas ele conta com a gente, ele quer nos dar esse privilégio, sabe? E muitas vezes, irmãos, eu percebo isso na minha vida, na vida de pessoas que me cercam, que esses tempos de pandemia trouxe ainda um esfriamento maior para o Evangelho, trouxe ainda uma acomodação maior. Hoje a gente acha que a gente pode ser cristão e assistir aos cultos de dentro de casa, né? Eu entendo e sei que muitas pessoas estão impedidas de ir à igreja, né? Eu tenho minhas próprias limitações, mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa levantar, a gente precisa se levantar como um exército, sabe? É de nós que o Senhor está esperando alguma coisa nesse tempo. Cada igreja teve o seu papel no seu tempo, né? Quando a gente lê as cartas lá de Apocalipse, as cartas às igrejas, né? Há quem diga que foi escrita para igrejas passadas, há quem diga que foi escrito para as igrejas contemporâneas. Independente para quem foi, ela nos fala sobre uma mudança, sabe? Sobre voltar ao primeiro amor, sobre restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, sobre nos levantar
e repensar o nosso propósito. A gente não está aqui nesse tempo somente para receber. A gente não está aqui nesse tempo somente para ouvir falar que Jesus cura, que Ele tem prosperidade para nós, que Ele tem para nós vida em abundância. A gente só pensa nesse pedaço. Essa vida em abundância Ele tem sim, irmãos. Mas se a gente for olhar os exemplos da Bíblia, a gente vai perceber que o próprio Paulo disse que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele mesmo disse que para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo. Então, eu gostaria que você colocasse de pé nessa noite e que nós fizéssemos uma reflexão, né? Cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é verdade, aqueles que já foram tocados pela palavra do Senhor, né, podem tentar viver do lado de fora. As crianças, eu fui criada na igreja. Meus pais falaram de Jesus para mim desde criança, mas aos 20 anos, mais ou menos, eu me afastei. E já aconteceu mais de uma vez, de eu estar dentro de um bar e pessoas virarem para mim e falarem: você está fazendo o que aqui? Você não foi feita para esse tipo de lugar, não. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Que a gente possa, sabe, sentir isso, sentir essa vontade de ter essa comunhão com o Senhor, do Senhor restaurar o nosso desejo de estar na presença dEle, de orar. Eu estava lendo sobre Neemias. Não sei se todo mundo conhece Neemias, sobre a edificação do muro, né? Mas as orações mais longas da Bíblia estão lá no livro de Neemias. Se você for olhar tudo que Neemias fez antes, ele orou ao Senhor. A gente não gosta de orar, né? Porque meia hora, culto de oração. Orar é falar com Deus. Orar é chamar a presença de Deus para a gente. Às vezes a gente começa o dia tão atribulado, com tanta correria, termina o dia, vai orar, dorme na oração. Quem aqui já dormiu na oração? Eu já dormi várias vezes orando. Não chega no amém no final. Será que é esse tipo de evangelho que vai mudar o mundo que está lá fora? O diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Mas muitos de nós, a gente tem brincado de ser crente, a gente tem brincado de ser igreja. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: comece pelo porquê. Comece pela razão. Comece pelo motivo pelo qual o Senhor te tirou das trevas, como foi lido aqui, para o maravilhoso reino da sua luz. Amém? Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Eu queria que nesse momento você adore ao Senhor, mas é o seu lugar, e vamos celebrar a unidade da igreja do Senhor, corpo de Cristo, que somos nós. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Recebi um novo coração do Pai. Sabe o seu lugar? Saúde o seu irmão. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, total em ti ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sente um minuto antes de eu passar a palavra ao dirigente. Quando nós estamos andando no mover do Espírito, nós falamos a mesma coisa. Não tinha combinado nada com Flávia. Esses dias nós temos celebrado a unidade aqui. Temos falado sobre o poder que reside na unidade. Nós falamos que a única maneira de Satanás destruir a igreja é minando a unidade. Falamos que um monte de escândalo tem acontecido na igreja do Senhor sobre a face da terra, mas escândalos não destroem a igreja. Agora, quando a unidade é minada, a igreja acaba. A igreja fecha as portas. Nós temos visto aqui perto igrejas que fecharam as suas portas porque deixaram de andar juntos. Que o Senhor, esse ano, continue apertando os nossos laços fraternos de tal maneira que sejamos um no Senhor. Que Deus seja louvado nessa palavra que recebemos e vamos praticá-la para o bem-estar e saúde da nossa igreja. Deus seja louvado.